mamografia. Oito horas 18 minutos em Campos, já voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de comunicação também no Face, no YouTube. Daqui a pouco este programa é disponível em podcast, logo mais reprise na Plena TV e também, né, pelo aplicativo Alexa. É só dar um comando aí, Alexa, ouvir Folha FM. Pelo aplicativo da rádio também, né? O app aí na sua lojinha de app, é só baixar e conferir, ouvir, seguir, compartilhar toda a nossa programação. Bom, 8h19 no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmédia Diagnósticos por Imagem, conversando hoje com o secretário de Serviços Públicos, Diego Dias. Já falamos aqui sobre o primeiro mutirão do governo Frederico Paes, realizado ontem em alguns bairros e que vai seguir aí pelos próximos meses, né, até atingir aí o município como um todo, conforme anunciado aqui pelo Diego. Ô Diego, se tiver mais algum tema aí em relação a essa ação, a gente fala até o final do programa. Acho importante até orientar a população antes, atenção, os bairros aí, tal, tiver alguma coisa velha aí, bota pra fora, menos o marido, sogra, essas coisas assim, não, isso aí não, é só coisa inservível. Quem inventou isso foi Zacarias Albuquerque. Falei, Zacarias, é melhor você botar emprestado. Coleta de inservíveis. Tinha um caminhão no governo, agora, desculpa, acho que foi Rosinha, no primeiro governo de Rosinha, ele estava na limpeza urbana, né, limpeza pública, e ele fez isso, coleta de inservíveis, aí passava aquele caminhão sempre, mas é um negócio impressionante, não tem para onde fugir. Tem uma ruazinha aqui, Santa Efigênia, aqui do lado da rádio aqui, você passa ali de vez em quando, bicho, mal cabe o carro, os caras botam o lixo e é na calçada, porque aí não tem como colocar na rua. Negócio impressionante. Impressionante. E não são todos, claro, você vai ver ali um outro. Bom, meu caro Diego, falando sobre política, eu vou pedir a você para que faça uma análise aqui de alguns números. Aqui, no blog Opiniões do Aloysio Abreu Barbosa. Sim, claro, deixa eu abrir aí, por favor. Me permita, para que a gente dê continuidade depois nesse assunto, só mais um dado. Ontem eu estava conversando com o professor Omi, secretário de Agricultura, e ele estava me passando alguns dados bem alarmantes em relação à saúde. E aí, agora, falando ao telefone no intervalo com o Dr. Rodrigo Carneiro, que é subsecretário de Vigilância em Saúde, eu queria só, para a gente dar uma finalizada nessa questão das ações que o governo está tomando. Gente, presta muita atenção nisso que eu vou falar agora. Os índices, por exemplo, de leptospirose, toxoplasmose, hepatite A e doenças como dengue, chikungunya, algo ligado aí à transmissão via mosquitos, tem se potencializado no município nos últimos anos. Isso também deriva de quê? Descarte irregular de lixo. O lixo vai para a galeria, coloca a água empoçada em algumas vias, ruas, bairros e regiões e acaba aumentando a quantidade de pessoas infectadas. Ou seja, foi o que eu falei mais cedo, quando a população não faz a sua parte, quem sofre na ponta é o governo. Não só em ações como essa, de reparo do que não deveria estar acontecendo, mas na saúde pública, que é um gargalo imenso que se tem em tudo quanto é lugar, e Campos não é diferente. Então, quando a gente faz uma análise, Nogueira, que às vezes o cara chega e fala assim, poxa vida, o cara ficou 30 minutos lá no hospital. Poxa vida, a gente precisa de mais cirurgias ortopédicas, a gente precisa de mais...
a gente precisa de mais consciência da população. Que quando ela não descartar esse lixo de forma indevida, esses índices aqui vão diminuir. A necessidade de atender a população para cuidar e combater leptospirose, toxoplasmose, hepatite, dengue, chikungunya. Gente, vai sobrar recurso para fazer outras coisas. E aí, eu vou deixar aqui a reflexão, Nogueira, que é o seguinte: essas ações que são tomadas por parte da população acaba, no final, impactando na própria população. Você que descarta um lixo irregular hoje, amanhã pode ter um familiar seu sofrendo, tomara que não, com uma dessas enfermidades, causada por quê? Por uma ação impensada, por uma ação equivocada, para não dizer uma ação ilegal tida por um munícipe. Então, vamos nos atentar. Não é só a rua alagada que você fica chateado quando sai de casa, não é só o buraco na rua. É o impacto negativo que essas ações trazem à saúde da população. Perfeito. Eu sou mais do descarte legal. Vou nem pela... como é que é? Impensado. Sem contemporizar, né? Sem refrescar. Aqui, com base nas últimas pesquisas divulgadas e interpretadas né, feitas pelo Aloysio Abreu Barbosa, eu quero te pedir sua análise e começar pelo Senado. É uma eleição muito complicada, porque assim, se você perguntar hoje em quem você votou para Senado, provavelmente a maioria das pessoas não vão se lembrar. A maioria não vai conseguir chegar assim. Rapaz, eu estou com dificuldade, eu particularmente estou com dificuldade. Enfim, eu estava pensando outro dia, quem que eu votei para senador? Não lembro mais. Aí eu lembrei, na hora eu fiquei pegado aqui, mas eu lembrei. E esse ano são 2. Mas apesar de ser esse tipo de eleição assim, eu acho interessante a gente começar a falar, é importante a gente começar a falar, porque se está hoje com a insatisfação das pessoas, se tem gente insatisfeita hoje com qualquer tipo de política, é justamente por conta disso. É por conta dessa situação, de às vezes não pensar e de catar um santinho no chão no dia da eleição. Você é vereador, você sabe disso. A última pesquisa que o Aloysio publicou foi feita pelo Instituto Quaest e traz alguns nomes aqui que são conhecidos, outros novos, mas que criam um cenário bem interessante. Vamos lá. No primeiro cenário, com intenção de voto para senador na estimulada, aquela que o Instituto, eu sei que você sabe, mas só vou confirmar para o ouvinte, que o Instituto diz o nome. Você votaria em Cláudio Castro, Benedita da Silva, Felipe Cury, uma pessoa escolhe um. Cláudio Castro aparece com 12%, o ex-governador está com processo, mas ele pode correr sub júdice. Então, enfim, ele pode ganhar e pode assumir também sub júdice. Cláudio Castro aparece em 12%, com 12%, Benedito da Silva 10%, Felipe Cury 6%, Crivella 6%, Márcio Canela 4%, Alessandro Molon 3%, Vaguinho também 3%, Mônica Benício 2%, Luciana Boatê 1%, Pedro Paulo 1% e Hélio Seco não pontuou, não sabe, indecisos 18%, branco nulo não vai votar 34%. Então você vê aqui que tem uma quantidade grande ainda de brancos nulos, não vai votar, enfim. Como você analisa essa eleição para Senado no estado do Rio? Direita faz 2%, a esquerda consegue fazer 1%? Antes de responder, Nogueira, você falou algo interessante, que é o que está se vivendo no dia a dia, um pouco do distanciamento da população de falar de política, de viver política. E aí vai aqui a seguinte frase, que não é nossa, mas não estou me recordando aqui de quem seja. Não é que se tem aí, mais ou menos, vamos tentar se aproximar dela aí.
não é a ação dos maus que faz com que se tenha um volume de coisa ruim, mas sim o silêncio dos bons. E por que eu estou falando isso? Quando a população, porventura, estiver verificando que, em tese, não está satisfeita, não só com a política, com a economia, ao invés de se distanciar, busca se aproximar, porque vai ser a ação dos bons que vai mudar o quadro. Não só na opinião, mas principalmente no voto. Então, você que está vendo a gente, que está ouvindo a gente, reflita. Você que é bom, que tem bons pensamentos, que tem bom coração, não se afaste num momento de complexidade, principalmente da política. Se aproxime, não necessariamente de forma ativa, mas se aproxime no sentido de entender um pouco mais, avaliar um pouco mais, estudar as pessoas, os candidatos, para que você possa, com um ato, que é o voto, ajudar a restabelecer aquilo que de repente você está entendendo que não está bom. Indo à resposta... Quer que eu repita? Não. Indo à resposta, o que acontece? Nós temos aí o estado do Rio de Janeiro, que não só as pesquisas, mas historicamente se mostra ser um estado mais conservador, mais voltado aí, em tese, para a linha de centro-direita. E aí eu acredito que, pelos números que você trouxe, a disputa vai ser acirrada, vai ser boa. E acredito que, diante de um cenário atual, política é muito dinâmica, acredito que possivelmente a centro-direita pode ter mais êxito nessa questão das candidaturas a senador no estado do Rio de Janeiro. Você arrisca esses nomes aí? Cara, arriscar nomes seria como se eu estivesse colocando uma opinião ou antecipando uma posição de voto. Eu prefiro, como eu faço parte, como eu faço parte de um grupo político, e o grupo político ele tem que trabalhar no sentido do que é uma consonância, vamos dizer assim, uma convergência. A gente tem que seguir aí, a gente tem as nossas convicções, mas a gente tem que trabalhar num prol de um projeto do grupo político. Vou falar uma coisa que aí é uma parte de um pensamento individual. O Cláudio Castro, por uma questão de gratidão do munícipe campista, tem que reconhecer que fez muito pelo governo municipal e pelo município de Campos, pela população de Campos. Vários pontos em que houve a necessidade de aproximação e ajuda do Estado, o Estado fez. Noutros pontos, por causa de questões políticas, pode ser que não tenha sido feito aquilo que era possível, mas tem que ser grato que várias coisas que impactaram de forma positiva para a nossa cidade foram por intermédio de uma composição, de uma aliança, de uma conjuntura entre o governo municipal e o governo do Estado, enquanto Cláudio Castro teve como governador. Bom, falar de grupo, então, o seu grupo tem hoje, comandado pelo Vladimir, tem hoje dois pré-candidatos a deputado estadual, que é o Tiago e que é também o atual deputado, o Bruninho da Uaire. São dois candidatos que são dois pré-candidatos que vão para a convenção para poder tentar disputar essa eleição e outra reeleição. A região tem 4, que aí, na verdade, você tem 3 diretamente de Campos, né? O Bruninho é de São João da Barra. Bruninho está com título de São João da Barra. Carla está com título domiciliado em Campos. Engraçado, né? essa disputa. E os dois estavam trocando umas foiçadas aí essa semana passada aí no escuro aí, que foi um negócio desarrumado. E aí você tem Carla, você tem o Bruninho, né? E você tem dois, o Thiago Rangel e o Rodrigo, que nós tivemos, eleitos por Campos. Não estamos julgando aqui nem comentando a situação de cada um, estamos falando da eleição, resultado da eleição passada.
E a pergunta é justamente em cima disso. O Thiago hoje está preso, o Rodrigo está preso também, mas já perdeu, foi cassado, né? Pelo caso Seperge, não é nem pela unha e carne, foi outro caso. Me diga lá, isso dá um número de 4. A região sempre teve um número expressivo, um número bom de candidatos, mas ela sempre tem capacidade de eleger mais, como eu disse. Tem Chico Machado também lá em Macaé, você tem outros nomes aqui também em Itaperuna, aí é Noroeste, eu quero trazer só Norte para você analisar. Como que você tenta projetar essas urnas aí de 4 de outubro para deputado estadual? Falando do seu grupo, quantos que você acha que o seu grupo elege? Se bem que Cassiano já está beliscando aí, Cassiano Tavares, seu colega lá de Câmara, está beliscando a terceira vaga, que era do Caio, mas Caio saiu do jogo, do grupo do Vladimir, né? Ajudou na eleição, mas saiu. E aí entra então agora seria o quê? Uma terceira vaga? Porque Vladimir anunciou aqui que eu apoiaria 3, o grupo teria condição até de apoiar 3 ou de eleger 3. Como que você projeta isso? Nogueira, muito além de eleitos, o que nós precisamos nós precisamos realmente de representantes, não pura e simplesmente de eleitos. Eu acho que quando o grupo político Vladimir Garotinho faz a opção atual de ter uma pré-candidatura federal e 2 pré-candidaturas a estadual, o que a gente busca é representatividade. Não adianta nada a gente ter 4, 5, 6 deputados estaduais que nada fazem por nós. Hoje, o objetivo do governo Frederico Paes, do grupo político Vladimir Garotinho, é ter 2 representantes na LERJ. E não 2 eleitos, pura e simplesmente, que a diferença é muito grande. O homem ou a mulher se elegerem pela região é uma coisa, representarem a região é outra. Hoje, o pré-candidato Bruno Dauari representa a região. A busca do grupo Vladimir Garotinho é também colocar o pré-candidato Thiago Virgílio representando a região. Então hoje, os nossos esforços, enquanto grupo político, serão no sentido de levar os nossos 2 pré-candidatos, Bruno Dauari e Thiago Virgílio, à LERJ, para que, de verdade, tenhamos representação regional. Não tenho dúvida nenhuma que tanto o Bruno Dauari quanto o Thiago Virgílio, 2 pré-candidatos do grupo, eleitos, estarão lutando, trazendo, representando e fazendo tudo o que for possível pela nossa região. E aí, só finalizando, sem querer polemizar, mas já dando uma pincelada, por exemplo, a deputada Carla Machado, nada contra efetivamente a figura dela, a conheço, já houve uma mudança aí na questão do domicílio eleitoral, que aí você bem lembrou. Não está mais em São João da Barra, e sim em Campos. Aí eu não posso falar por ela, mas em tese ela abandonou o domicílio eleitoral dela para ter um novo domicílio eleitoral. Possivelmente pode ser que ela tenha projetos futuros. Isso faz com que, de repente, se tenha uma leitura de que ela não está mais interessada especificamente na cidade de São João da Barra. Isso é possivelmente, para a gente que faz análise política, pode ser um sinal. Carla tentou ser pré-candidata a prefeita de Campos. Aliás, ela lançou o nome dela como pré-candidata a prefeita de Campos na eleição passada. E só retirou no final. Havia uma consulta, mas a gente falava aqui. Aliás, o Grupo Folha, tanto aqui quanto no jornal, quanto no site, a gente anunciava aqui. Não existe nenhuma... não existia jurisprudência nem jurisprudência, porque isso é denominado de prefeito itinerante. Isso. Não é? Gera continuidade como se fosse um terceiro mandato. E não existe terceiro mandato no país. Não existe terceiro mandato. Enfim, então, no final depois ela retirou a candidatura e apoiou analisando dessa forma, é como se em tese já tivesse abandonado São João da Barra por um novo projeto de poder. E aí o grupo político Vladimir Garotinho
está focado pura e simplesmente em manter suas bases, suas raízes e, se Deus quiser, eleger os 2 pré-candidatos para que tenhamos representante regional. Muito bem, então vamos lá. 2, você acha que é do grupo. E a região? Cara, você acha que faz mais 4 novamente? Você acha que repete esse placar aí? Falando de norte e noroeste, só Lagos, norte. Só norte? Cara, hoje eu não vejo a possibilidade, falando de análise política, vejo a possibilidade de termos 2 representantes, Bruno Dauari e Thiago Virgílio. Citamos a Carla, ela fez uma mudança partidária, né? Foi para um outro partido. É um partido que, em tese, vai ter uma competitividade, mas tende, como tem pré-candidato a governador, tende a fazer uma bancada expressiva. Aumenta aí a possibilidade, sim, de termos aí o 3º representante. Mas, hoje, arriscaria dizer que temos uma grande possibilidade de, infelizmente, por um lado, felizmente, por outro, termos apenas 2. Felizmente, por termos, se Deus quiser, futuramente, 2 pessoas que efetivamente vão representar Campos, representar a região e buscar e trazer melhorias para a gente. E federal? Além da pré-candidatura de Vladimir, que é do seu grupo, você tem outros nomes que já estão sendo colocados aí e que eu não vou nem me arriscar a citar, até para não cometer nenhuma falha aqui e ficar alguém de fora. Estou falando do Vladimir, porque é o líder do seu grupo, assim como outros que a gente pode lembrar, mas acaba esquecendo. E assim, são pré-candidatos, né? A gente não sabe de acordo com a convenção, mas a região ficou, mais uma vez, região norte, noroeste ficou com o Murilo Gouveia, eleito por Itaperuna. Chegou a passar por aqui, fazer algumas emendas aqui para a região, para São João da Barra, fez lá uma emenda para os estudos que estão sendo iniciados ali. Agora, Campos fica sem um deputado federal. Na última eleição ficou com o Caio, 4º suplente, a gente já falou isso aqui. Na verdade ficou sem. Eleito direto sem, nós não tivemos. O Caio foi eleito suplente. A minha opinião pragmática, a gente ficou sem. É isso, diretamente não teve candidato eleito. Diretamente, quanto a representatividade, quanto a ajuda à região, para mim ficou sem. Não, tá, tudo bem. Não, sua opinião. Agora, tecnicamente eu tenho que te perguntar, dá para projetar o quê? A gente tem 370 mil eleitores em Campos cadastrados, mais de 370 mil. Cara, se tirar aqueles faltosos e tal, você vai ter aí uns 220, 230 mil votos em Campos. Não dá para a gente fazer 2 deputados? Não daria para a gente chegar a um número melhor? Aliás, já tivemos 2 deputados aqui, né, juntos, deputados federais. Nogueira, vamos lá. Eu acho que a gente tem potencial para ter mais de 2. Do ponto de vista eleitoral. É o que você falou. A região tem mais de 500 mil votos válidos. Ocorre que, não desfazendo dos demais, nosso pré-candidato a deputado federal tem entrega, tem compromisso e comprometimento. Se Vladimir Garotinho, o se é muito complexo, mas representatividade, força, coragem, diálogo, penetração, um deputado federal tem que ter tudo isso para poder trazer aquilo que a população precisa. A gente falou aí, e está na pauta novamente, a possibilidade do veto por parte do Senado Federal em relação à lei do semiárido. Sim, sim. O professor Almir já esteve aqui falando, Vladimir já esteve aqui falando, nosso prefeito Frederico Paes já esteve aqui falando. Cientificamente, o clima da região é semiárido em proporções, inclusive, superiores a algumas regiões do Espírito Santo em relação à característica, né, do clima. E a gente, por não ter
essa representação. No momento lá, tivemos a infelicidade de ter o veto presidencial. Vladimir Garotinho, eu tive a oportunidade de, no dia da votação do semiárido, eu estava junto em Brasília, junto com o presidente Fred Rangel, junto do atual secretário de governo, ex-líder Juninho Virgílio. Estávamos lá em Brasília no dia da votação. E você não via só a movimentação, a articulação política de Vladimir, mas também o entusiasmo e a felicidade do êxito naquele momento, que foi rechaçada depois por um veto meramente político, antipopular, na verdade antipolítico, vamos dizer assim. Então, precisamos restabelecer a representatividade regional. Hoje, vejo a possibilidade e vamos ter representação na Câmara Federal, se Deus quiser, com o nosso pré-candidato e líder político Vladimir Garotinho. Aí eu digo por quê, Cláudio. Ele é presente, ele está nas ruas, ele tem entrega, ele tem compromisso, já mostrou a sua capacidade em Brasília, já mostrou a sua capacidade e, principalmente, o compromisso com o povo de Campos e com o povo da região. Então, quem tem compromisso com a região, quem já entregou, certamente Deus vai abençoar em retornar. Mas muito difícil será termos mais uma representação pelo fato de não visualizar alguém da terra que tem um compromisso que Vladimir tem e terá, certamente. Chegando ao Palácio Guanabara, eu vou emendar aqui, se você me permite. Tem vários comentários aqui ainda sobre a limpeza pública aqui. Isso é polêmico. Já tem uma senhora aqui falando que estava na van, alguém viu lá um lixo, lá, a rua cheia de galho. Cadê o prefeito? Aí ela falou assim, povo porco. O cara quase bateu nela, a mulher quase bateu nela. É isso, ainda tem isso. Tem ainda aqueles que querem aproveitar e misturar as coisas. Bom, também a mesma coisa aqui no YouTube. O Salvador Correia colocando aqui que morou na saúde lá. Morou na saúde. Salvador Correia Saúde, está escrito aqui, desculpa. Morou no Rio e também viu um choque de ordem. As pessoas jogavam lixo no chão. Hoje melhorou muito, mas ainda é muito complicado. E Rio de Janeiro, então, minha nossa. Esse aqui, também falando, se o terreno é da prefeitura, cerca a área e internamente arboriza, assim como fez o outro lado da Arthur Bernardes. Não sei se ali tem algum terreno da prefeitura. Quem fez isso uma vez no Brasil foi Jaime Lerner, em Curitiba. Ele cercava os terrenos, plantava grama e mandava continha para o proprietário do terreno no IPTU. Então, é isso, é aquela história, você tem que fazer. O meu caro secretário de Serviços Públicos, Diego Dias, chegando aqui para a área do Palácio Guanabara, a pesquisa mostra, as últimas pesquisas trazem aqui números também para eu pedir para você analisar. Na última pesquisa feita pelo Mário Sérgio, está aqui no blog Opiniões, feita pelo Mário Sérgio, foi em 24 de abril. Olha os nomes que estão aí na disputa para o Palácio Guanabara e eu peço a sua projeção. Estamos a menos de 5 meses das eleições e você tem o estado do Rio na situação que está hoje, sem governador, vice também já entregou o cargo desde o início do ano, foi para o Tribunal de Contas do Estado, presidente da Assembleia, nós já falamos aqui, agora que o Douglas Ruas foi eleito, foi escolhido pelos pares, mas o Tribunal Superior, o STF, não entendeu dessa forma, pediu para esperar o julgamento, porque foi parar no STF essa questão toda, e aí, o que está no STF?
porque a Alerj criou uma lei eleitoral para a eleição tampão. Só que você tem a lei eleitoral 9.504 de 96, que é a que predomina sobre o país. Então você tem que cumprir o que está ali. Aí desincompatibiliza no dia, um dia menos. Você é candidato sempre, você sabe que você foi candidato, tem que desincompatibilizar 180 dias antes da eleição. Então essas regrinhas da eleição estão lá no STF e, pelo jeito, não deve ser votada aí nem tão cedo. Então eleição tampão já me parece que saiu do foco do estado do Rio. Estranho? É. Mas o que não é estranho nesse estado do Rio? Rapaz, eu vou te falar. Complicado. Fui discutir com uma seguidora lá no Instagram. Discutir não. Fui fazer uma postagem lá, ela botou aqui no Espírito Santo, ninguém foi preso. Nunca tivemos um governador preso. Eu falei, tá certo. Parabéns aí para vocês. Teve um que foi, de fato, o Zé Vitor lembrou aqui, foi pego lá nos esquemas lá. Até votei nele na época que morei lá, mas não chegou a ser preso. Enfim. A última pesquisa do governo do estado do Rio de Janeiro, os números para primeiro turno, na intenção de votos, no cenário 1, pesquisa Paraná, 24 de abril, tá aqui, ó, para a disputa do governo do estado aparece Eduardo Paes, 53%. Isso aqui daria primeiro turno. Já é uma pergunta, você acha que vai terminar no primeiro turno? O Douglas Ruas aparece em segundo com 13,2%. O Wilson Witzel, 3,6%. André Marim, 2,9%. Bombeiro Rafa Luz, 2,1%. Também conheço tanto quanto você. William Siri, 1%. André Português, 0,7%. Nenhum branco ou nulo, 15,2%, não sabe, não respondeu, 8,5%. Da primeiro turno, Eduardo Paes leva de pé nas costas. Como é que você projeta aqui, baseado nesses números, lembrando que pesquisa, né? Não custa nada de falar, é um retrato. O retrato é aquele momento. Trocou de camisa, você já tira outro retrato. Então, não consta da lista dessa pesquisa o nome de Garotinho, né? Não, dessa aqui não. Mas tem, foi bom você falar, mas tem o nome dele aqui já aparece como pré-candidato também já para o governo do estado. Está aqui, ó, Naquaeste. Obrigado, bem lembrado. Intenção de voto estimulada para governador do Rio, primeiro turno, Naquaeste, feita pelo Aloysio Abreu Barbosa. Está aqui, ó, dias 21 a 25 de abril, também no mesmo período da outra. Positivo. A Paraná não trouxe o nome de Garotinho. Não. E aí, vamos lá. Aí Eduardo Paes cai para 34%. Douglas Ruas, 9%. Antony Garotinho, 8%. Wilson Witzel, 3%, William Siri, 2% e o resto aqui, 1%. André Marim, Ciro Garcia, Juliette Pantoja e Rafael Luiz. Não sabe, não respondeu, não vai votar, 20%. Indeciso também, 20%. Cenário de segundo turno. Não tive a oportunidade de olhar, não sou um profissional em relação à análise de pesquisa, mas nessa pesquisa a gente visualiza que, pela margem de erro, os segundo e terceiro colocados têm mais de 2 dígitos, o que já faz com que a gente tenha... Margem de erro de 3 pontos percentuais. Ou seja, se a gente tem a margem de erro de 3 pontos, ambos podem ter 2 dígitos, assim como o primeiro colocado. Então, apesar da distância, ainda vejo o cenário estadual de forma indefinida. Tendo em vista que o Rio de Janeiro é bem peculiar e não se decidirá uma eleição com um turno só, diante da minha concepção. Então, tanto é que essa pesquisa agora no final do mês tem-se leitura de últimas eleições. O Eduardo Paes
sempre inicia mais ou menos aí nessas proporções. Agora, tem, diante de um cenário, de uma conjuntura, né, em tese, um dever de ganhar a eleição por todo o contexto. Mas temos outros candidatos competitivos. E principalmente o Garotinho, que foi governador do estado, conhece como a palma da mão não só a máquina pública, mas todos os cantos do estado do Rio de Janeiro, tem muito a mostrar pelas entregas que efetivou, hoje também pré-candidato, e aí vamos esperar as cenas dos próximos capítulos para sabermos efetivamente quem serão os candidatos postos, que a gente vai começar a ter um cenário mais próximo dessa realidade eleitoral. Então, vejo como um cenário indefinido e vejo um segundo turno praticamente impossível de não existir, e vejo uma disputa boa em relação ao governo do estado. Você tem, como aquele Magalhães Pinto, né? Política é como nuvem. Tem aquele Marco Maciel, tudo pode acontecer, inclusive nada. Uma série de colocações aí desses políticos experientes. Mas no Brasil e no Rio não acontecer nada, descarta, esquece. Exatamente. Você viu o Ricardo Salles resolveu abrir a metralhadora? Bicho, mas tá entornando para tudo que é lugar. E aí a gente vai falar de presidente da República. Hoje, você tem um governo com o desgaste de ter o seu terceiro mandato, né? Tem o desgaste de não fazer isso aí não sou eu que estou falando. Não sou eu que criei essa regra. É o mundo, né? Ele não, o Lula 3 não consegue fazer com que o cidadão, o trabalhador, sinta alguma diferença no bolso. Apesar de todos os esforços, dos programas, que eu acho todos eles muito, muito importantes, é só uma opinião, mas são válidos, o gás, a energia elétrica, o Bolsa Família, que socorrem as pessoas que realmente estão abaixo da linha da pobreza, enfim, isso é tudo muito cobrado, muito questionado, mas o próprio ex-presidente Bolsonaro não só manteve, como aumentou, né, o programa. Enfim, se é um caça-voto aí, não é o meu caso julgar, mas é um programa que atende a essa população. E não tem, meu caro Diego, então, uma percepção no bolso, tipo, sobrou um dinheirinho aqui para eu comprar a tal da picanha, para eu tomar um Guaraná, uma cerveja. A coisa está cada vez mais apertada, o poder de compra do salário do brasileiro diminuiu muito. Cada vez menor. Cada vez menor, cada vez mais impactado. Mas no governo Bolsonaro arroz chegou a R$40, logo depois voltou, resolveu. Enfim, o impacto ficou só num momento. No governo todo do Lula, esse fator de sentir no bolso, ele pesa muito. E não é só questão de carrinho de supermercado, aí é como um todo. E a última pesquisa que o Aloysio traz aqui, tem números também que mostram bem isso. Desde dezembro, quando foi lançado pelo pai, né, teve a bênção lá do pai para ser pré-candidato a presidente da República, o Flávio vem crescendo assim, né, para os especialistas de forma até extraordinária, por conta exatamente ainda desse período neutro. Não estamos num período eleitoral esquentado, com campanha na rua. Por enquanto está só, né? O presidente da República mesmo não faz campanha direta. Ele, sim, já faz reunião para isso e tal. E aí, os números que aparecem aqui, deixa eu tentar ver se eu consigo um cenário de primeiro turno com esses candidatos todos aqui nessa pesquisa. Deixa eu ver se eu consigo. Está aqui, ó. Intenção de voto para presidente. Se a eleição fosse hoje, em quem você votaria? Real Time Big Data, que aliás disse aqui o que você falou, o Bruno Soler falou aqui nesse programa,
Ele é o diretor CEO dessa Real Time, ele falou que se engana quem acha que no Rio a eleição vai definir no primeiro turno. Tem muita coisa ainda para acontecer. Inclusive o eleitor ficar mais atento a essa questão. E nesse resultado aqui da Real Time Big Data, trazido aqui pelo Aloysio, a pesquisa foi feita em maio, de 2 a 4 de maio de 2026, margem de erro de 2 pontos percentuais, que a Real Time adota. Cada um tem a sua metodologia. Lula, 31%, Flávio Bolsonaro, 24%, Jair Bolsonaro, 3%, Ronaldo Caiado, 1%, Zema, 1%, Tarcísio, 1%, Ciro Gomes, 1%, branco nulo, 14%, não sabe, 24%. Um quarto da população. Um quarto da população dá 50 milhões de eleitores. Por aí. Por aí. Mais ou menos, né? Por aí. Então vamos lá. Não pegar aqui pelo anzol aqui, ó. No segundo turno, um cenário desse aqui. Flávio Bolsonaro chega a passar Lula, 44-43. E aí diminui, branco nulo 7, não sabe, não respondeu, 6%. É embate para segundo turno esse aqui, aí sai Zema, sai Caiado, sai o Ciro. Tem segundo turno e Flávio e Bolsonaro vão para segundo turno? Como é que você projeta esses números aqui? Tem aí visível, de forma, quer dizer, acessível a rejeição? Rapaz, não achei aqui, espera aí, deixa eu pesquisar aqui, mas tem, provavelmente tem sim. Por quê? E não é baixa não, tá? De ambos? Sim. Porém, pelo que eu visualizei... Lula, 44% em primeiro, brigando juntinho ali, lembrando que são 2 pontos percentuais, Flávio Bolsonaro, 41%. Então, essas pesquisas, principalmente majoritárias, né, elas passam muito por esse número de rejeição. E aí, o que acontece? Em ambos, hoje pré-candidatos, sendo candidatos, tanto Lula quanto Bolsonaro, vejo uma disputa bem acirrada e uma disputa por pouco. Conforme a última eleição, acredito que essa diferença será mínima. Vai aí da estratégia de cada um dos candidatos em se colocar e colocar suas posições e ideias de forma efetiva. Conta de forma positiva para o Lula a máquina, conta de forma negativa para o Lula essa questão financeira, vamos dizer assim, no bolso da população e alguns movimentos aí tidos por mais ligados à ala do PT, como desfile na Marquês de Sapucaí, etc. e tal. Tudo isso pode parecer que não, mas impacta diretamente em toda essa questão eleitoral. Então, acredito, hoje eu não cravaria te dizer se teria segundo turno ou não, justamente por estar muito acirrado. Então, Lula e Flávio, pré-candidatos, sendo candidatos à presidência da República, tudo pode acontecer devido à proximidade dos números aí. Então, não ousaria tomar aqui dar uma opinião de quem possivelmente sairá na frente. Aquele que tiver o maior êxito, o Flávio Bolsonaro pegando mais a linha aí do Bolsonaro mais ponderado e o Lula tentando mostrar a história e estabelecer que nos futuros 4 anos teria condição de fazer o que em tese não está acontecendo agora, que é fazer esse benefício financeiro chegar no bolso do cidadão brasileiro. Muita gente acompanhando sua entrevista aqui tanto no Facebook quanto no YouTube. Que bom. Isso, tem aqui inclusive um comentário do Ângelo. Ele diz aqui que tem um terreno ali e aí fechando essa parte da política, beleza? Só para a gente fechar aqui com relação, de repente sua pasta pode
ajudar a gente a fazer esse contato com a postura. Sim. Também ele está dizendo aqui, ó, sobre aquele terreno que ele falou, cerca a área, internamente arboriza, boa ideia, isso é legal, assim como fez do outro lado da Arthur Bernardes. Aí eu falei, eu não sei se a prefeitura tem, eu disse que eu não sei. Ele falou que existe uma matéria em telejornal local de 2024 sobre o mesmo problema no mesmo local e que enviou fotos no Instagram. A gente vai, Ângelo, te prometo aqui que vou buscar essas fotos que você mandou, se mandou no nosso aqui da Folha, repasso para o Diego e ele faz esse canal aqui, dá essa ajuda a gente. Tivemos uma ação de governo, sim, por parte da Secretaria de Meio Ambiente, lá na pessoa do secretário, ex-vereador, Dr. Jorge Rangel. Tiveram uma ação muito positiva de reflorestamento, não reflorestamento, né? Plantio de árvores ali na Arthur Bernardes, e acredito que essa questão de plantio vai se avolumar aí, principalmente nas áreas públicas nos próximos meses. Eu acredito que eles devem fazer alguma continuidade nesse sentido. Só antes de finalizar plenamente a questão política, nós temos aqui o líder político Vladimir Garotinho, e como somos grupo político e tenho uma admiração muito grande pelo ex-governador Garotinho, vamos esperar aí, ele está como pré-candidato, certamente, não só acredito como filho, mas também como aprendiz, um cara que teve uma escola positiva, uma escola muito boa por parte do pai e da mãe. Eu acho que ele conseguiu filtrar ali muito conhecimento que fez com que ele se tornasse um gestor público exemplar. Nós estamos aqui como soldados e vamos atuar nessas pré-candidaturas e possíveis candidaturas do grupo político, e certamente acredito que o ex-governador Garotinho, sendo pré-candidato e possivelmente candidato, iremos caminhar no sentido de levantar essa bandeira e fazer a nossa parte. Legal. Ó, tá aqui o meu caro, eu não achei aqui no Instagram, se mandou no meu, beleza. De qualquer forma, pode mandar aí as fotos. Manda e envia para mim quando ele enviar, pra gente poder... Mando para você, encaminho e a gente tenta ver esses terrenos. E eu vou também perguntar a postura, diretamente, se tem algum terreno ali que é ainda da prefeitura. Vocês querem anotar novamente? Vamos repetir. Por favor, fala aí, Diego. O número da... Manda aí pra gente sacramentar aqui o... Só um minuto. Tem uma área ali que já foi urbanizada. Tem a Giane também tá falando que a guarda não fica no trânsito para orientar na travessia, locais impossíveis de atravessar. Tem uns locais assim bem complicados realmente. Você quer ver em frente à rodoviária Roberto Silveira? A faixa de pedestre é na Zé Alves de Azevedo, antes da Saldanha Marim. Para quem está ali no sentido 28 de março, sim, rodoviária. E você sai da rodoviária, então você tem que atravessar a Saldanha Marim, depois a Zé Alves de Azevedo, para depois seguir para Pelinco, ou atravessar o canal ali, que eu não chamo de valão mais há muitos anos. Rapaz, ninguém atravessa, faz isso. O cara quer encurtar o caminho e logo. E aí, vem os carros da Saldanha Marim, dobra à direita, olha o problema aí. Mas vamos lá. Em tese, né? Em tese não, de fato... Não tem nada de errado ali, não. O errado ali somos nós. Exatamente. Que não queremos atravessar nada. A gente tem o semáforo, que senão ficaria 3 tempos de semáforo. A gente tem a faixa de pedestre, exatamente por onde o pedestre tem que passar no momento em que tiver oportuno para o próprio. Não é só motorista, bicicleta elétrica, bicicleta comum que anda errado, não. Os pedestres também. Sim. Aliás, tem um tal de prioridade e preferência que as pessoas confundem. Bicicleta tem preferência, não tem prioridade. Tem que ter cuidado com isso. E tem uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Nossa! E aí, repetindo aqui, né, ratificando o número da postura, DDD 22 98168 3645. Então, estou ratificando
para que todos possam salvar e tomara que não tenham a necessidade de ligar, porque certamente a população vai se conscientizar de que não pode fazer esse descarte irregular, que causa um monte de transtorno para a própria população. Prazer e alegria sempre poder te receber aqui. Obrigado por nos atender lá também, que eu sempre ligo. Diego, tem buraco aqui na rua aqui, dá uma geral aí. E você sempre atende a gente. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Vamos seguir a luta, na luta, e estamos aqui à disposição. Eu que agradeço, Nogueira, Beto, Grupo Folha, na pessoa do Aloysio aí. Estamos sempre à disposição. Vocês são um veículo que busca sempre estar levando à população a informação devida e correta. Então, enquanto pessoa pública, hoje vereador licenciado e fazendo parte do governo Frederico Paes, estamos à disposição para quando tiver o espaço que a gente possa estar aqui batendo esse papo, levando informação e deixando a população mais ciente e consciente. Wesley. Wesley. Valeu, Wesley, garoto. Wesley é o social media. É o homem que manja dos algoritmos. É nosso engenheiro da computação. Não é pura e simplesmente social media, não. Ele tá. Vai muito além disso. É ele que controla os algoritmos. Ele que está no ponto focal lá. Ah, beleza. Ó, o telefone do IMTT não funciona. Aí nós vamos procurar ver aqui. Ô, Jeane, pode contar comigo. Eu vou ligar para lá agora também. Se tiver com problema, a gente relata aqui e peço ao Álvaro Oliveira para ver o que está acontecendo lá. Exatamente. São 9h10. Fechamos o Folha no Ar, que volta amanhã às 7. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por imagem. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mamography Ologic, o maior avanço